essas distorções psicológicas que ele faz com a gente, sabe? Sabendo que a gente tem uma imagem a zelar e aí fica fazendo essas torturas psicológicas. Eu não aguento mais, por isso que eu expus tudo aqui. Mané, hoje eu vim falar sobre o Latino. Latino. Você já ouviu falar nesse cantor? Você é da sua época? Você conhece ele? Aquele da música. Pois é, esse cara apareceu agora aí nas redes sociais com uma polêmica braba, tá? Uma polêmica brabíssima. Cara, tinha tempo que eu não escutava ouvir falar dele, viu? E é uma situação familiar, né? Familiar, de família. E é com filho. Pra piorar, é com filho. E um filho que ele não criou desde pequeno. Pra piorar mais ainda a situação. Em resumo, parece que ele descobriu esse filho já com 18 anos, quando ele tentou se aproximar dele. Então, realmente, ele perdeu toda a infância e adolescência do cidadão. E o cidadãozinho parece que já veio com vício, né? Então, pra ele tentar abraçar isso aí, parece que ele teve algumas dificuldades. E ele veio falando que foi extorquido, alguma coisa assim, extorquido, ou não sei. Só sei que são situações bem pesadas. Queria assistir o vídeo dele aqui, do pronunciamento dele, né? E pelo que eu entendi, veio em modo de até de uma defesa prévia dele mesmo, né? Parece que esse filho dele já tem um histórico de querer expor algumas coisas dele nada a ver, né? Enfim, vamos assistir juntos e vamos ver aqui o que o cidadão tem a dizer. E aí a gente vai comentando aqui sobre. Mas, antes de começar, por favor, deixa seu like aí pra termos um engajamento melhor aqui nos vídeos. Se inscreva no canal se não for inscrito e vai comentando aqui comigo o que você acha de acordo aí com no decorrer do vídeo, viu? Deixando sua opinião aí pra gente estar dialogando. Oi, gente. Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho, mas eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo, eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele pra trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei pra ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele pra perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha atual mulher, quando ela tava com as cordas vocais. Cara, começou pesando, né? Então, ele falou aí, né, que cidadãozinho já veio com alguns probleminhas, né? Esse vício que ele deixa entender, creio que seja em álcool e outras substâncias aí, né? Não legais. Além disso, ainda tem a situação de agressão, né? E o pior, a agressão não que seja ruim, já é ruim já a agressão à própria mãe, né? Mas no caso dele, ele tá agredindo, parece que a agressão é a esposa dele, que não é mãe dele. Aí deixa a situação dentro da casa dele até mais delicada, né? Porque é outra família, né, cara? Assim, querendo ou não, e acaba deixando a situação um pouco mais delicada até pra ele, no caso, dentro de casa, né? Tem essa situação. Operadas. Ele trouxe a Covid pra dentro de casa, pesteou todo mundo, com a Covid, até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só a questão do álcool e das drogas. Existe uma dependência química psicológica, do que a gente chama de pobre coitadismo, né? Que as pessoas, por algum motivo, elas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, pra, de alguma forma, se aliviar. Ou pra justificar um passado, uma infância, uma adolescência que ele... Isso que ele fala aqui eu acredito bastante, viu? Eu acredito bastante dessas pessoas que usam, tipo, o vitimismo, né? De alguma forma, pra poder justificar coisas erradas que fazem, né? Principalmente quando é mais novo. Por exemplo, aí que ele tá falando que ele justifica o vício dele em substâncias, né? E álcool. A sua infância que não teve um pai, por exemplo, né? A presença de um pai. Eu já acho ridículo. Por exemplo, nunca tive pai pra mim. Não tive. Meu pai, eu vim ver ele mesmo assim pra tentar me aproximar dele, eu já tinha uma certa idade, nem lembro mais, e não foi legal. Depois de adulto já, é que depois eu vim me aproximar não dele, mas dos meus irmãos, né, filhos dele. Cara, e nem por isso eu entrei no mundo da loucura não, cara. Assim, e ó que eu, por mais que dentro de casa, minha casa era uma casa tranquila, entre aspas, né, mas, e fui criado só com minha mãe, mas eu convivi em uma região, né, em uma cidade que, assim, vamos dizer que não, meu Deus, não é comparado a um Rio de Janeiro, por exemplo, mas que era complicado. Os meus vizinhos ali, o que mais tinha era vizinho bandido e que usava, né, substâncias aí que levou a vida de um monte até. Né, de alguns aí que eu brincava, jogava bola na rua. E de verdade, eu não acho que seja justificativa pra pessoa seguir um mundo de vícios ou de crimes. Essa desculpa de que, eu não fui criado com meu pai. Que realmente eu não fui criado e nunca cometi um crime por causa disso. Ele não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque eu não tive pai presente
E também não tive muitas vezes a minha mãe presente, nem por isso eu me tornei um cara mau caráter. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos. Tava pesando, o fardo tava pesado. Cara, eu acho que independente, né, dele ter tido esse contato já bem tarde, né, com o filho dele, eu acho que o sentimento de você ter que expulsar, né, um filho seu, ainda mais pra uma situação tão delicada, deve ser triste, velho. Ainda mais como ele apresenta aqui, como ele relata, né, ele tenta de todas as formas realmente se aproximar dele, né? Deve ser dolorido. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava emprego. Cara, 26 anos é brabo, nem lembrava desse detalhe não. Caraca, 26 anos, mano, 26 anos é coisa, viu? Vou te falar, 26 anos é coisa. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Ah, não, então calma aí. Então ele tem uma mãe biológica, mas eu acho que ele conviveu um certo tempo, não sei se ele explica direitinho ou se eu me perdi aqui, com uma outra mãe, né, adotiva. Cara, eu achei engraçado ele falar que devolveu pra mãe adotiva, porque, tipo assim, deu me livre, ó, eu tenho um filho, homem, o meu filho mais velho é homem. Por mais que tenha essa fase de 5, 6, 7, 8 anos ali que é complicado, onde a criança começa a mentir, essas coisinhas, cara, o meu filho, eu não vejo maldade nenhuma nele, assim, com os coleguinhas, de querer fazer mal a alguém, pensamentos ruins. Na verdade, ele até abraça de uma forma até, como que eu posso falar assim, leve, né? Brincadeirinhas de mau gosto que fazem com ele, coleguinhas que tentam sacanear ele, ou até mesmo machucar ele brincando ali, sei lá, né, fingindo que é brincadeira e acaba machucando. Ele me parece que ele leva até de uma forma bem... Ele finge que é uma brincadeira, né, e tenta manter a amizade, vamos dizer assim, né? Mas meu filho com 26 anos, Deus me livre de verdade, mas se eu passo uma situação dessa com meu filho de 26 anos, eu tô tentando fazer tudo pra ajudar ele não quer abraçar ajuda, esse negócio de voltar a morar com a mamãe não, cara. É rua. É rua, é 26 anos, pô, tá maluco? 26 anos, é rua. Não tem o que fazer, tipo, não quer abraçar ajuda, é rua, não tem o que fazer. Que ele também tava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa, e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu por pena trouxe ele de volta pra morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu tava percebendo que eu não tava ensinando ele da forma certa. E ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era... Assim, vocês não me relatei, mas eu também acho que ele não tava ajudando da maneira correta não, viu? se drogar e beber. Até que eu não aguentei mais. Fui lá, liguei pra mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez. Poxa, eu acho que dessa vez vai, vou levar ele pra igreja, vou tentar ver o que a gente consegue pra tentar salvar essa alma, que é uma alma que, infelizmente, tá destruída pelo alcoolismo. Ela pegou esse meu filho, levou pra Mato Grosso. Eu, inclusive, financiei a saída dele pra lá. A gente montou um quarto com violão, com computador, com tudo que tinha direito, pra ele tentar se transformar num homem. Aí, ó, tá vendo? Isso aí eu já achei uma besteira tremenda. Vocês já assistiram aquela série Breaking Bad, né? Tem um personagem lá chamado, acho que Pickman, no qual ele tem dois pais bem rígidos, né? Ali uma vida bem redondinha, que tem até um outro filho mais novo, que é aparentemente um menino super estudioso, melhor aluno da escola, um aluno exemplar, um filho exemplar, né? Mas no decorrer da série ele se descobre que o menino também tava começando a se envolver com um cigarrinho do capeta. E tem o Pickman, né? Que na verdade não vive a coisa já há um bom tempo, né? Vive no mundo também dos coisas químicas aí, das drogas. E passa a produzir, né? Ele produz ali de forma amadora, creio eu, né? Acho que a palavra seria essa. E pequena ali para outras pessoas, vendia também. E com a ajuda de um professor de química dele, ele entra de fato nesse mundo sombrio, né? E acaba cometendo algo, tipo, coisas muito piores ali, né? E ele tenta uma reaproximação em determinado momento ali com os pais dele, até mesmo pra pedir uma ajuda. Só que os pais dele claramente não estão mais... Não dá mais. Tipo, a mãe ainda tenta amolecer um pouco o coração, mas já o pai já fala assim, não dá mais. Não dá mais, pode esquecer, vaza, vamos tirar ele daqui, vamos inventar qualquer desculpa aí e dispensar ele. O que eu acho bem ruim, bem triste, né? A ponto de chegar dos pais, chegar assim e falar assim, cara, não tem como mais, pelo amor de Deus, vaza daqui. Mas cada um tem sua história, né? Cada um sabe o que vive dentro de casa com uma pessoa que é dependente assim. E provavelmente não deve ser fácil, né? Já vi alguns documentários, já vi algumas outras histórias. A gente vê muita coisa também em série e filmes, apesar que ser série e filme ser fictício, mas acho que traz um pouquinho assim, querendo ou não, ali da realidade, às vezes. Eu às vezes ainda acho que
é até mais leve, porque a gente tá vendo ali, tá vendo que é uma ficção. Às vezes na vida real é pior ainda. E agora ele pegar o cidadão que já tá nessa fase, já foi expulso da casa dele, já foi expulso da casa da mãe, da madrasta lá, da mãe adotiva. E ele pega ele, vai jogar dentro de um quarto com um computador, com violão, dá tudo de mão beijar pra ele assim, já acho que foi errado aí. Não, o cara que não quer trabalhar, um cara que ele tentou colocar no emprego e tudo. Cara, você não vai resolver o problema, simples assim. Ainda mais se você der dinheiro na mão dele. Se você deu tudo, você ainda deu dinheiro na mão dele, acabou, filho. Acabou. Aí você tá dando asa à cobra de uma forma absurda. Maduro, profissional e ajuizado. Ela empregou ele numa lanchonete que ela tinha lá, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Ele queria chegar meio-dia pra trabalhar, pra sair às 4 da tarde, não tinha empatia pela mãe, não tinha empatia pelas coisas que tinha que fazer em casa. Não quer trabalhar, desculpa falar, vagabundo. Até que ela descobriu que ele estava, mais uma vez, bebendo, enchendo a cara, guardando as garrafas de vodka debaixo da cama dele. A gente tem N vídeo, a gente tem um dossiê inteiro sobre essa história e os problemas que esse menino causou, não só na nossa vida, mas por não deixar a gente ajudar ele. Porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino. Pô, uma pausa aqui rapidão. Caraca, aqui não tá parecendo latinho de cara não, viu? Quando eu vi na thumb do canal lá no Adivinho, essa capa dele aqui, né? Por isso que daí que eu fiquei sabendo, na verdade, desse caso pra poder trazer aqui pra vocês. Cara, eu falei assim, cara, esse é o latino do Festa no AP, rapaz, tá diferentaço, moleque. Não parece ele não, o cara tá diferente. Você que já conhecia ele na sua época de sucesso aí, ele tá bem diferente, não tá? Deixa nos comentários. Tudo. Inclusive eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso. Isso, ó, um psicólogo, uma internação num lugar adequado. Isso aí eu acho que é a melhor ajuda que você pode dar uma pessoa que tá nessa situação. Não é dar dinheiro na mão, não é dar quartinho imobiliário, né? Não adianta. É perigoso ele vender tudo pra usar com esses negócios depois. Isso pra ajudar, eu quero fazer com que esse menino tome juízo, a gente precisa ajudar esse menino. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele, tentou agredir o padrasto em palavras, em gestos, e enfim, fazendo escândalo no bar. Todo mundo ficou olhando pra mãe dele, achando que ela era a víbora da história, mas não sabe os problemas que ele estava causando por não querer se consertar, por não querer melhorar. Aí, enfim, com tudo isso, ela acabou chamando a polícia, enfiou ele dentro do ônibus e mandou ele embora. E ele foi pra Santa Catarina atrás de ajuda de outras pessoas que me conhecem, né? E que de alguma forma se sentiu na necessidade de ajudá-lo. Mais uma vez, ele causou problemas e ele teve que sair dessa casa de alguns amigos nossos pra tentar arrumar um emprego. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque eu tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Cara, aqui que entra essa parte da acusação mais pesada, né? Que até então ele tava relatando o que vem acontecendo, né? Nesse passar dos anos aí. Mas essa parte que ele começa a acusar ele realmente de extorsão. É extorsão que fala? Cara, pesado, bem pesado. Realmente parece que ele tá na... Cara, eu queria muito ver o pronunciamento dele, o que ele tem pra falar e tudo. Eu nem cheguei a ver a cara desse filho dele. Eu vou até pesquisar aqui, se eu achar, eu coloco na tela aí pra vocês, né? Mas bem pesado. E triste, né, cara? Querendo ou não, é uma situação triste, né? Tem gente que fala assim, não tem como culpar ele. Cara, eu acho que todo mundo tem culpa dos seus atos, né? Independente do que seja. Tipo assim, pode ser que a sua vida, sei lá, os seus pais, os seus amigos, você pode ter sido direcionado, né, a determinado caminho. Eu sei que tem pessoas que passam por situações pesadas na vida que não conseguem, né, se recuperar e acaba se afundando mesmo e tudo. Mas quando se tem alguém pra apoiar, cara, é diferente. Né? Quando você não tem ninguém pra apoiar, aí é barra. Aí tem gente que até que, ó... Agora, quando se tem alguém pra te apoiar, aí eu acredito que já depende mais da pessoa realmente de abraçar essa ajuda, de abraçar esse apoio, de querer de fato mudar, de querer realmente sair, de querer evoluir. Né? Que se a pessoa não quiser, aí não tem o que fazer. A pessoa pode fazer de tudo. A gente tá falando de um cara que tem dinheiro, né? O latino com certeza deve ter seu dinheiro. Então ele tem como tratar, né, esse filho dele nessa situação. Agora, se ele não quiser, cara, não tem dinheiro do mundo que vai resolver esse problema, não. Não mesmo. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca pra falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho, as pessoas iriam acreditar no filho. Ameaçando também. E eu passei a vida inteira dando dinheiro pra ele, porque eu não queria que... Primeiro que as pessoas vissem que ele era um mau caráter, né? Porque eu não queria que as pessoas o ajudassem. Tá, esse aqui ficou estranho, parece que ele falou assim, eu não queria que... Será que ele não queria que o filho dele soltasse alguma coisa aí sobre ele que o filho dele saiba, às vezes, né? Que parece que eu fiquei sabendo aí por um outro canal que parece que o filho dele já soltou um vídeo do latinei que ele tava usando o cigarrinho do capeta e tal. E tudo. Apesar que, cara, é tipo assim, ele expor essas coisas, tipo, do pai dele. O pai dele tava fazendo isso com o dinheiro dele. É ruim, mas... Pô, tá fazendo isso com o dinheiro dele, fazendo isso pra ele, com o dinheiro dele. Beleza. Agora, ele tá fazendo com o dinheiro dos outros. E ainda tá achando ruim, sabe? Ele tá fazendo com o dinheiro dos outros, não quer fazer nada pra ganhar seu próprio dinheiro pra fazer suas merdas. E ainda tá achando ruim, reclamando. É absurdo, velho. Julgasse. E não queria que as pessoas
Aí, o que nem eu falando, pode ser que ele tenha aí, sei lá, coisa aí, talvez, sei lá. É que esse vídeo, com certeza, é uma defesa prévia já dele aí, sabendo que, como ele largou de mão o filho dele aí, o filho dele talvez venha querer soltar alguma coisa sobre ele aí, então ele já tá deixando avisado. E, de certa forma, eu creio que pra quem, no mundo que a gente vive hoje, né, de redes sociais, ainda mais ele que é famoso, eu acho que o correto é fazer isso mesmo, não adianta, senão as pessoas julgam ali de forma precipitada, e quando você for tentar se justificar, ou sei lá, contar a sua versão, já foi, entendeu? É por isso que eu acho muito importante também que ele apareça aí e dê a versão dele, né, pra gente estar reagindo aqui também, e tirando nossas conclusões, né, juntando A com B e ver o que sai. Eu maltratasse, porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei na minha vida. Então eu fui sempre aguentando firme, aguentando firme, aguentando firme. E aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, porque eu tava entendendo que eu não estava, de alguma forma, criando ele da forma que ele deveria ser criado, que é conversar, instruir ele de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma vida digna. Eu tava só financiando as loucuras. E eu tava entendendo que esse dinheiro, ao invés de ir pro sustento dele, estava indo pro álcool, pras drogas e etc. Até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, 26, fazendo alguma coisa, 27? Né? Mas... E como eu descobri ele aos 18 anos, é óbvio que eu não tive essa convivência na sua adolescência, no momento que talvez um pai fosse mais necessário. Então eu acabei absorvendo essa culpa, entendeu? E talvez seja por isso que eu fiquei financiando a vida inteira essa condição de pai à distância. Tá, isso aqui às vezes eu acredito, tá? Pô, imagine aí você passar uma vida, né? Você não sem saber que tem um filho, né? Vamos acreditar que de fato ele não sabia. Aí que ele descobre, aí já com 18 anos, perdeu toda a fase boa ali da infância, adolescência, né? Do filho dele. E esse sentimento de culpa, talvez ali em ver ele naquela situação e que não estava presente, né? Pra tentar evitar aquilo lá. Ele achando que talvez ele financiando ali as coisas dele ali, né? Alimentando ele ali, bancando ele e tudo, talvez fosse resolver alguma coisa. Então, pelo menos tirar a culpa dele, né? Às vezes a pessoa age também assim, tipo, a gente acha que tá ajudando, mas na verdade tá fazendo mais por ele do que pela outra pessoa. Tipo, tá fazendo mais por ele, latino, do que pelo filho, né? Mais por ele, porque assim, pra tirar um pouco da culpa, né? De não ter participado, né? Da infância do filho dele. Aí isso é ruim, cara. Isso é ruim, porque esse financiamento aí, você acaba que nem tá acontecendo agora. Você acaba afundando mais a pessoa do que ajudando. Muito mais mesmo. Que não quer ele junto porque sabe que ele é problemático, mas que de alguma forma queria ajudar. Só que eu tive que parar. Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para alimentação, estava indo para sustentar o seu vício, e isso estava me causando um problema até espiritual, porque ao invés de eu estar ajudando, ele estava contribuindo para o seu vício. Então assim, gente, eu tô me desabafando aqui com vocês, porque eu não sei se muitos de vocês já tiveram um filho com dependência química, e eu tô sofrendo muito com isso, porque eu queria muito poder ajudá-lo, sempre que ele precisasse, se ele quiser pedir ajuda pro pai, eu estaria aqui presente para ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento agora, o que eu tenho que fazer é cortar de vez o laço, cortar de vez essa pensão, porque ao invés de eu estar contribuindo para ajudar, eu tô acabando destruindo meu próprio filho. Não é pensão mais, né? 26, 27 anos não é mais... Não é uma pensão que eu falo assim, obrigatória, né? Que normalmente a pensão assim pro filho é até os 18 anos, se não me engano, né? Chegou 18 anos, tem que andar com as próprias pernas e é isso, né? Era o que era pra ser, por exemplo, o Bolsa Família, né? Era Bolsa Família pra pessoa ali pra usar o valor pra se levantar, né? E depois arrumar um emprego e tudo. Não, as pessoas hoje usam isso pra viver a vida, né? Ou às vezes até mesmo pra poder, que nem a pressão das redes sociais aí, pra usar o benefício, que muitas pessoas estão precisando aí, pega o benefício pra poder jogar no jogo do tigrinho, né? É complicado. Esse financiamento, cara, atrapalha mesmo. Que nem eu falo, 26 anos, 27 anos já não era mais uma pensão obrigatória. Basicamente ele tava bancando mesmo, cara. A palavra é essa aí mesmo, tava bancando, né? O filho dele viu ele como um caixa eletrônico ali, né? Infinito, no qual pudesse se sustentar disso aí pra sempre, né? Só que o cara não segurou a onda, vamos dizer assim, né? Talvez se ele tivesse segurado pelo menos a onda dele com a família, né? Talvez ele tivesse esse financiamento aí eterno. Mas como tá gerando problemas, né? Pro próprio pai e pra família como um todo, aí perdeu, né? Perdeu a mamata aí. Perdeu a mamata. E é isso, gente. Eu vim desabafar porque eu recebo diversas ameaças desse menino. Ele fala que toda hora vai pra imprensa, que ele vai falar mal de mim, que ele vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então eu tô aqui, antes disso tudo acontecer, não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não. Mas se ele já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui, me desabafar e falar exatamente o que tá acontecendo. E o pior de tudo, ele se faz de vítima pra sociedade, pros meus outros filhos e tenta sempre de alguma forma mascarar a sua verdadeira face, entendeu? É isso, gente. Grande beijo aí. É isso, cara. Cara, um relato bem pesado, né? Uma história bem triste, né? Na verdade, tanto pra um como pra outro. Ele que vive nessa vida fodida, né? Essa vida aí lascada, né? De vício e tudo. Que não tem nem mais não consegue manter, né? Nem o apoio da família por causa dos seus atos, né? Então, querendo ou não, ele tem que admitir que tem culpa nisso aí pra ele mudar de alguma forma. E do próprio latino, né, cara? Pelo relato dele aí, que né, a gente tá vendo a versão dele. Estamos julgando aqui pela versão dele, né? Então, realmente é uma situação difícil. Não sei
se algum de vocês que tá vendo esse vídeo aqui, se você já passou ou passa por uma situação parecida aí com algum parente, um filho, um sobrinho, sei lá, um pai. Cara, é ferrado. Graças a Deus, eu nunca passei próximo, pelo menos próximo, assim, de mim mesmo, por uma situação pesada dessa. O máximo é vício em cigarro e tal, mas hoje em dia acaba sendo mais aceitável, né? E bebida também, né? Pessoas próximas de mim com problema de bebida, mas não é aquele problema, meu Deus, mas acaba que tem esse problema, né? Tanto que eu comecei a ingerir álcool pela primeira vez já velho praticamente, né? Fiquei um tempo ali bebendo. Hoje em dia eu quase não bebo. Eu bebo ali de vez em quando vinhozinho ainda, né? Nem cerveja. Por muito tempo eu senti nojo de cerveja. Comecei a beber depois, né? Fui ficando mais velho. Mas hoje em dia eu prefiro um vinhozinho, um negocinho assim, em casa mesmo. E é isso, né? Outra coisa, até enjoa. Tenho até... Cara, é muito difícil eu viciar em alguma coisa, de verdade. Os meus vícios são muito temporários. Até em um jogo, meu vício em jogo, por exemplo, é temporário. Eu jogo aquele jogo durante um tempo ali, sei lá, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, bastante. Depois já começa a decair. Enfim, mas nem todo mundo é assim, né, cara? Infelizmente. As pessoas têm a mente bem fraca. E realmente eu acredito que quando você não tem um apoio ali familiar, quando você é mais novo, você fica pelo mundo, né? Você é criado pelo mundo. Mas eu ainda que não... Eu acho... Sei lá, que eu não consigo ver isso como justificativa pra fazer tais coisas, sabe? Eu não vejo. Ainda mais que pelo menos em determinado momento, ainda até que cedo, de certa forma, né? Eu falo assim que foi tarde porque perdeu a infância, a adolescência todinha, já foi de maior, né? Que veio ter essa interação. Mas o cara tem muito tempo mais dividido que já teve, vamos dizer assim, na teoria, né? 18 anos. Só pra ter ideia, 18 mais 18 é 36. 36 o cara tá novo ainda. Então ele teria muito mais tempo aí de vida se ele tem, né? Muito mais tempo de vida se ele decidir mudar, se ele abraçar esse apoio, né? Teria que estar dando graças a Deus de ter um pai que tem condições, né? De estar dando esse auxílio, né? Principalmente financeiro, não só o apoio emocional, né? Ali, né, da família, mas também financeiro, que querendo ou não, acaba precisando, né? Mas é isso, por enquanto a gente temos aí só o desabafo, né, o relato aí do Latino, ele, se não me engano, ele publicou isso ontem. Vamos esperar aí, né, que talvez, se eu não me engano, eu vi em algum canal alguém falando que parece que o filho dele já falou que ia se pronunciar, mas ainda não soltou nada, ele tá se preparando pra isso. Assim que ele soltar, eu trago aqui também pra gente ver a versão dele, encaixar A com B e ver o que rola, né? Antes de finalizar, eu achei interessante estar no Instagram dele aqui, né, ver se tinha mais alguma coisa, se ele tá falando alguma coisa, e vamos ver aqui, né, o que tem a falar aqui, antes de finalizar esse vídeo aqui, vai que ele fala alguma coisa mais atualizada aí. Ih, perdi uma história. Enfim, gente, eu vou me desligar um pouco desse assunto, ninguém aguenta mais essa história. Eu tô cansado, a base de calmante, a mãe dele tá mal, a mãe adotiva tá mal, a gente não queria ter que chegar nesse limite, né? Mas ninguém aguenta também ser extorquido a vida inteira. Essas extorsões psicológicas que ele faz com a gente, sabe? Sabendo que a gente tem uma imagem a zelar e aí fica fazendo essas torturas psicológicas. Eu não aguento mais, por isso que eu expus tudo aqui, para vocês entenderem a mente sociopata desse menino. Tudo que a gente pôde fazer para tentar ajudar, a gente fez. Tentamos um psicólogo, um psiquiatra, pedimos para ser internado, e ele nunca quis buscar ajuda. Então é sobre ele, não é mais sobre a gente. A gente pôde falar, a gente falou, tá certo? E é isso, eu espero que ele se conscientize disso e que ele busque ajuda de verdade. Show. E aqui, ó, esse foi o último depósito que o Story fez pro meu filho, que segundo ele era para alugar um quarto para morar. Mentira, era para sustentar mais uma vez o vício. É complicado, aí foi de 1000 pila, né, que eu acho que ele chegou a citar lá no vídeo. E aí que eu estou... Ah, esse aqui são relatos de fãs, beleza. É isso. Marque cave sujeira. Veja o quartinho que eu e Miss Lane, mãe biológica, organizamos para recebê-lo com todo carinho em Mato Grosso no ano passado, depois que ele prometeu que iria mudar pela 5ª vez. Bora ver aqui. Olha que bonitinho, arrumadinho. Computadorzinho, violão. É basicamente do jeito que ele falou, né? Ó, vejam ele aqui na imagem, tá dando pra vocês lerem, né? Deixa eu ler aqui, ó. Vejam ele em Mato Grosso fazendo aulas de direção com a mãe biológica, Miss Lane. Nunca lhe faltou oportunidades para ser um homem de verdade. Aí o cara do cidadão aí, pra quem a gente não tinha visto ainda.
É isso. E contra provas não há argumentos. Nunca lhe faltou absolutamente nada. Ele nunca soube aproveitar. E aí? Cara, tem provas, né, velho? Sem palavras, hein? Violãozinho É massa. surreal. Rapaz, eu vou te falar, se eu descubro que... É porque eu já sei que é meu pai, né? Meu pai, e detalhe, meu pai é um cara que... Instrumentista, toca bem, tá? Canta bem pra caramba, só que também não quis seguir esse caminho de forma do jeito que deveria, não. Se eu tivesse seguido, tanto que na minha família, a parte de pai... O meu irmão, um dos meus irmãos é baterista, né? Baterista muito bom mesmo, toca na igreja, muito bom mesmo. Minha irmã canta bem pra caramba, toca violão bem pra caramba. Artista completa, de verdade. Os outros menores também devem estar seguindo o mesmo caminho. Eu acho que o outro meu lá também tava seguindo esse rumo de aprender violão e tudo. Eu sou DJ, já toquei violão, já toquei guitarra, já tentei aprender bateria também durante o tempo, nunca toquei assim profissionalmente, né? Fui mais pro lado do DJ, mas ver que o DNA, né, do cidadão carregou, né, forte com relação a essa parte da música. Adri? Cheguei de novo. Top, hein, cara? Nossa, chegou de benção. Tem a cara de novão. Isso aí, gente. Você tá lá, pra vocês verem. Primeiro stories ali a gente perdeu, ó, não está mais disponível. No mais é isso, se gostou, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e não deixe de comentar não, né, vamos ajudar a engajar o vídeo aí e deixar sua opinião também, sem ofender, né, com respeito, educação e vamos pra frente. Até o próximo vídeo.